Bom dia a todos que acompanham meu canal Matemática do Patamar, né? Estamos começando mais uma aula aí para a Escola Municipal Antônio Pinhacó Sobrinho, a EMAPS. Essa aula agora é para a quarta fase, tá bom? Aí lembrando que vocês se inscrevam no canal, ativem lá o sininho de notificações para toda semana receber a notificação da sua aula. Então o assunto de hoje, minha gente, dessa semana é números inteiros, viu? Então vamos lá começar. Primeiramente, a gente vai explorar a ideia do número positivo e do número negativo. Em que situações do dia a dia aparece essa ideia, né? Por exemplo, uma das mais famosas é em temperatura. Aí a unidade padrão de medir temperatura aqui no Brasil é graus Celsius, que é uma bolinha com C maiúsculo, né? Aí aqui a gente tem um termômetro. Aí você percebe, ó, que aqui é o zero, né? Ó. Aí para cima do zero as temperaturas são positivas. Essa daqui, essa medida que eu estou marcando é a medida de temperatura de solidificação da água no nível do mar. Ou seja, quando a água se transforma em gelo. Aí a temperatura do corpo mais ou menos, ó, é uns 37 graus. Aí já está marcando aqui, ó, tá vendo? E a medida que a água ferve, 100 graus, ó. Aí você percebe que os números negativos aparecem sempre com sinal de menos, ó. Por exemplo, ó, menos 10. Os números positivos aparecem com sinal de mais ou sem um sinal. Então, se ele tiver aqui sem um sinal, você já tem que entender que eles são positivos, tá bom? E o número zero não é nem positivo e nem negativo. O zero, ele é neutro. Outra situação que aparece números positivos e negativos é na altitude. Os números positivos, os números negativos e o zero também são usados para indicar medidas de altitude. Essa é a grandeza que indica a medida vertical entre o ponto da superfície terrestre e o nível do mar. Medidas de altitude acima do nível do mar são representadas por números positivos. Então, quando tiver acima do nível do mar, vai ser positivo. E medidas de altitude abaixo do nível do mar, vai ser negativo. Quando estiver no nível do mar, nós vamos usar o zero. Por exemplo, o ponto mais alto da superfície terrestre é o Monte Everest, que fica entre China e Nepal, com medida de altitude de aproximadamente 8.848 metros acima do nível do mar. Então a gente representa assim, ó. Coloca o sinal de mais e coloca 8.848 metros, né? E o ponto mais baixo é a Fossa das Marinas, localizada no Oceano Pacífico, a leste das Filipinas, com medida de altitude aproximadamente 11.034 metros abaixo. Ó. Então você percebe que aqui o sinal já foi de menos, tá certo? Uma situação bem comum que aparece números positivos e negativos é em relação a valor monetário, é mexer com dinheiro. Se você estiver devendo, negativo. Se tiver com dinheiro na sua conta, saldo positivo. Veja mais um exemplo de aplicação dos números positivos, dos números negativos e do zero, para indicar valores monetários. Aqui é o seguinte, ó. Mara tinha 250 na conta bancária. Então, se ela tinha 250, o valor que ela tinha, vocês vejam que fica um sinalzinho de mais aqui, ó. Estão percebendo o sinal de mais? Que é um número positivo, né? Ao pagar o boleto, ela ficou com saldo negativo. Ela ficou devendo R$ 60. Se ela ficou devendo R$ 60, vai ficar um sinal de menos, tá bom? Que no caso é um número negativo. Aí aqui tem um extrato bancário mostrando uma movimentação de uma conta. Ó. Começou com R$ 400 positivo, é o que a pessoa tinha. Retirou 450. Então ficou devendo 50, ó, por isso que tem um sinal de menos. Ó. Aí agora fez um depósito de 380. Aí descontou aqui os 50, ó, que estava devendo, então ficou só 330. Aí agora retirou 350 desse aqui, ó. Então vai ficar devendo 20, né? Vai ficar devendo R$ 20. Aí depois retirou mais 100, então vai ficar devendo
120. Já estava devendo 20, aí retirou mais 100. E depois depositou 200. Aí descontando esses 120, vai ficar um saldo positivo de R$ 80, né? Aí essa daqui é mais uma aplicação de números positivos e negativos. Nessa aula, minha gente, vai ser uma atividade relacionada a isso. De você colocar número positivo e negativo em várias situações aí, tá bom? Então tenha um bom dia, até a próxima aula.